vocês? Então, esse vídeo aqui é para a gente fazer a correção de uma das nossas listas, que eu já fiz algumas correções individuais, mas eu gosto às vezes de comentar algumas coisas, então eu queria passar tentando ser o mais sucinta possível para não demorar muito, para o vídeo não ficar muito longo nem muito cansativo, então eu vou tentar ser o mais objetiva que eu puder na resolução desses exercícios. Então, eram 5 exercícios, o primeiro é do Bentinho, e aqui a gente tem o seguinte: todos os polígonos abaixo foram montados com triângulos. Dessa forma, aquele cuja soma das medidas dos ângulos internos é igual a 540 e ele dá 4 opções. Lembrando que, o que é importante eu saber aqui? Deixa eu pegar minha caneta, que esses polígonos foram montados com triângulos. Eu sei o quê? Que a soma dos ângulos internos do triângulo, soma dos ângulos internos de um triângulo vale 180 graus. Então, basta eu contar quantos triângulos eu vou ter em cada figura. 1, 2, 3, 4. Aqui eu tenho 2. 1, 2, 3. E 1, 2, 3, 4, 5, 6. Portanto, figura A vai ter 180 vezes 4, isso vai me dar 720 graus. Figura B, 180 vezes 2, 360 graus. Figura C, 180 vezes 3, 540 graus. Figura D, 180 vezes 6, 1080 graus. Ok? Então, resposta para ângulos de 540 graus, letra C. Esse aqui, a maioria acertou, ele era bem tranquilo. Vamos para o segundo exercício. O segundo exercício, ele já faz o seguinte. Também, em geral, o pessoal foi bem. Que conceito que eu tenho? No triângulo abaixo, determine as medidas dos ângulos A, B e C. A, B, C. São todos ângulos internos de um triângulo. O que está acontecendo aqui? Eu tenho que o B, ele está sendo... Olha aqui a minha linha. Que vem daqui até aqui. Portanto, 180 graus, eu tenho que B vai ser o 180 menos 135. Da mesma forma, eu só vou aproveitar aqui a linha, eu também tenho a mesma coisa aqui, que são ângulos suplementares. Então, ângulo B é suplementar do 135, ângulo C é suplementar do 158. O que vai acontecer? Ângulo B, ele vai ser 180 menos 135. Então, eu vou ter 45 graus para o ângulo B. Ângulo C, 180 menos 158. Portanto, eu vou ter 22 graus para o ângulo C. Se eu sei que eles formam um triângulo, eu sei que A mais o valor de B, que é 45, mais o valor de C, que é 22, vai ser igual a 180. Então, eu sei que A vai ser igual a 180 menos 45 menos 22. Então, A é igual a 113 graus. Portanto, nossa resposta aqui vai ser a letra A. Então,
conceito de suplementares e soma dos ângulos internos de um triângulo. Próximo exercício. Esse aqui foi mais complicado para a maioria das pessoas. O que tem de diferente nesse exercício? Eu tenho ângulos que têm x. Então, o pessoal achou mais complicado trabalhar com isso aqui. O que a gente vai entender? X mais 15, ele é um número. Sei lá, se x valesse 90, então esse ângulo aqui seria 90 mais 15. A ideia é que x mais 15 é um único número. Assim como 3x menos 35 também é um único número. X vai ser o outro número e aqui eu tenho um número com cara de número mesmo, que é o 130. Então, informação que eu tenho. Uma figura que tem 1, 2, 3, 4 lados. A soma dos ângulos internos de uma figura de 4 lados, ela é dada, a gente tem uma expressão para isso, que vai ser a soma dos ângulos internos, é o número de lados menos 2 vezes 180 graus. Essa é a expressão em termos de fórmula. A gente pode também pensar naquela ideia de dividir em triângulos. Então, na hora que eu divido isso aqui, eu tenho um triângulo, outro triângulo. Eu sei que vai ser 180. Opa, que eu tô com a ferramenta errada. 180 mais 180. Isso vai dar 360. Aqui, quando eu usar o número de lados menos 2, vai ser 4 lados menos 2 vezes 180, que também vai dar 4 menos 2 é 2, e 2 vezes 180 é 360. Então, a informação importante é, a soma dos ângulos internos dessa figura é 360 graus. Quem são os ângulos internos? Esse, 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 esse. Então, eu vou escrever uma expressão assim. 130 mais x mais 15. Vamos colocar parênteses, porque nunca é demais. Mais o próximo aqui, x mais o 3x menos 35. Todo mundo somado vale 360. Quando eu resolver essa expressão, eu vou ter o seguinte. 130. O que está acontecendo? Eu tenho um sinal positivo, eu vou manter o mesmo sinal de todo mundo que está aqui dentro do parênteses. Então, o x continua positivo, o 15 também, eu tenho outro x aqui fora. Mesma coisa, sinal positivo, eu mantenho o sinal de todo mundo que está dentro do parênteses. 3x continua positivo e o 35 continua negativo. Igual a 360. Aqui eu vou ter 1 mais 1 mais 3 são 5x. Aqui eu tenho 15 com menos 35 são menos 20. 130 menos 20 é 110. É 360. Estou fazendo as contas mais rápido, mas vocês podem fazer na velocidade de vocês, tá? 5x é 360 menos 110, 250. X é 250 dividido por 5, que é 50. E aí a gente acha a resposta, a letra A, para o x. Então, montando a expressão, a gente consegue. Teve algumas pessoas que o pessoal começou a substituir o 50 no lugar do x e ver se dava certo. É outra opção. Quando você tem alternativa e está numa prova, é tranquilo fazer isso. Mas o ideal é você saber como montar a expressão. Esse aqui, rapidamente, ele tem um texto bem grande falando sobre Carlos Rogério, que é um empresário do ramo de festas e eventos que decidiu oferecer a seus clientes embalagens diferenciadas para as populares lembrancinhas.
Segundo o empresário, a introdução de uma embalagem em formato de poliedro convexo regular, que é essa imagem aqui, aumentou seu faturamento no último mês. Então ele mostrou a imagem dele em 3D e essa figura aberta, a caixinha toda aberta. Sabendo que todas as faces da embalagem de Carlos Rogério são polígonos regulares, pode-se afirmar que o ângulo interno de uma dessas faces mede. Então ele quer saber. Primeiro ele disse que são polígonos regulares, isso é importante. Ou seja, todos os lados são iguais. E aí eu tenho o quê? Ele quer saber um ângulo interno. Ele não quer saber a soma de todos os ângulos internos. Se eu sei que é um polígono regular, eu consigo saber qual que é a soma dos ângulos internos, que foi o que a gente viu lá no primeiro exercício. Eu tenho um polígono de 5 lados, então eu posso até usar a formulinha. Se eu sei que a soma dos ângulos internos é igual ao número de lados menos 2 vezes 180 graus, e eu sei que esse polígono é de 5 lados, eu posso dizer que eu tenho 5 menos 2 vezes 180, que vai ser 3 vezes 180, que é 540. Até aqui a gente tinha calculado também lá no primeiro exercício, a gente poderia utilizar essa divisão em triângulos. Eu posso dividir um triângulo para cá, um triângulo para cá, 1, 2, 3 triângulos. 180, 180, 180, que é 3 vezes 180. Só que ele não me pediu a soma dos ângulos internos, ele me pediu só um. E aí o que eu vou fazer? Quantos ângulos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. Então eu tenho que dividir os 540 por 5. Isso vai me dar um resultado de 108 graus, que é a letra A, ok? Então, detalhes do texto que a gente precisa prestar atenção quando lê, para não errar. Por último, eu vou ter aqui o meu exercício do Enem, que era o mais trabalhoso de todos. Deixa eu até desenhar essa minha circunferência aqui. Peraí que ficou ruim. Eu tenho essa circunferência e agora eu vou trabalhar com os ângulos. Vou fazer de forma aproximada, como que está funcionando essa rosa dos ventos. É o seguinte, a rosa dos ventos é uma figura que representa 8 sentidos que dividem o círculo em partes iguais. Aqui eu já dividi o meu círculo em 4 partes iguais, depois eu vou continuar a divisão. A princípio vamos pensar nessas 4. Ele tem aqui norte, sul, leste, oeste e nordeste, noroeste, sudoeste e sudeste. Uma câmera de vigilância está fixada no teto de um shopping e sua lente pode ser direcionada remotamente através de um controlador para qualquer sentido. A lente da câmera está apontada inicialmente no sentido oeste. Vamos marcar aqui. Sentido oeste. E o seu controlador vai efetuar 3 mudanças consecutivas. Então, a gente tem que ir seguindo essas mudanças. Não vou ler agora, vou ver o que ele está perguntando, porque depois eu vou desenhar essas mudanças conforme elas forem acontecendo. Após a terceira mudança, ele é orientado a reposicionar a câmera com a menor amplitude possível no sentido noroeste. Então, ele, no final, ele foi orientado que a câmera tem que vir para noroeste. Aqui é o final. E ele quer o quê? A menor amplitude possível, ou seja, é o ângulo menor que eu vou percorrer para cá. Eu vou ter 2 possibilidades, ou eu viro a câmera para um lado, ou eu viro a câmera para o outro. Ele quer a menor possível até que chegue no noroeste, devido ao movimento suspeito de um cliente. Qual a mudança? Ele quer saber essa última mudança no sentido, e o controlador deve efetuar para reposicionar a câmera e chegar no noroeste. Então, vou aqui utilizar uma outra cor. Então, eu estou marcando, vou fazer as outras subdivisões primeiro. Então, eu vou marcar aqui aproximadamente e vou marcar
aqui. Então, eu tenho mais ou menos essas posições. Aqui, ele começa no oeste. E aí, o final, ele tem que terminar no noroeste. Aqui é o final. Vamos começar. Primeira mudança. 135 graus no sentido anti-horário. Diferenças de sentido. A gente tem lá o nosso relógio e os ponteiros giram para cá. Ou seja, este sentido é o sentido horário, igual o do relógio. E o outro sentido é o sentido anti-horário, que é o contrário do relógio. Portanto, a minha primeira mudança de 135 graus vai ser nesse sentido. Eu estou saindo daqui, eu vou andar 135. O que eu sei? Se eu dividir os meus 360 graus em 8 partes, então 360 graus dividido por 8, eu sei que cada partezinha dessa vale 45 graus. Então, eu preciso andar 135. Eu vou andar para cá. Eu andei 45, mais 45 aqui eu chego em 90. E para chegar em 135, eu ando mais 45, ou seja, eu paro exatamente aqui no sudoeste, na minha primeira mudança. Depois ele volta a 60 no sentido horário. Então eu saio aqui do sudoeste e venho 60. Quanto seria 60? Eu vou andar 45 até aqui, que é o sul, e de 45 para eu chegar no 60, eu ando mais 15 graus aqui. Então, eu vou ficar aqui numa posição que tem 15 graus para cá. Essa aqui é a minha segunda posição. Tá feio aqui, mas é 15 graus. E aí, o que eu vou fazer por último? Mais 45 no sentido anti-horário. Eu tô aqui com 15 para cá, né? Anti-horário, eu tô voltando de novo para esse lado. Eu andei 15, eu tava aqui, saí dessa posição, andei 15 e cheguei aqui embaixo. Para terminar de andar até os meus 45, eu ando mais 30 aqui. Então, eu vou parar numa posição muito ruim aqui para desenhar, que a coordenação motora não está ajudando, mas eu paro num lugar que está a 30 graus. Essa é a minha terceira posição. Opa, terceira mudança. Ele parou a 30 graus para cá do sul. E agora eu tenho duas possibilidades. Ou eu vou sair daqui e vou chegar no noroeste. De novo errei, mas enfim, aqui. Ou eu chego por este lado, eu tô saindo desta posição aqui e tô querendo chegar nessa. Ou eu vou por aqui, ou eu vou por aqui. Se eu tô aqui, visualmente a gente já consegue identificar que este ângulo aqui é maior do que este aqui. Então, o que eu sei? Eu tenho que andar pro lado menor. Eu volto 30 aqui, então eu vou voltar 30 e aí eu chego no sul. Chegando no sul, eu ando 45 e chego no sudoeste. Ando mais 45, chego no oeste. E ando os últimos 45 até o noroeste. Somando isso aqui tudo, eu tenho
135 aqui, nesses três, mais 30, 165 graus. Em que sentido? Daqui para cá, que é horário. Ou seja, letra E, 165 graus no sentido horário. Então, essa é uma questão bem de movimentação. A gente poderia até fazer com somas de ângulos? Poderia. Mas quando a gente faz a simulação dos movimentos, as coisas ficam bem mais claras e a gente consegue ter mais certeza de que o que está fazendo está correto, tá? Existem, obviamente, outras maneiras, mas eu acho que essa daqui é a mais intuitiva e a menos complexa, no meu ponto de vista. Cada um pode escolher como preferir, ok? Espero que tenha ajudado vocês. Se tiver mais alguma dúvida, entre em contato comigo ou por aqui, se quiser fazer pergunta aqui embaixo, ou lá pela plataforma. Muito obrigada a todos e até o próximo vídeo.